Fala galera, bom dia. Eu fiz um procedimento ontem, uma cirurgia de tendão de Aquiles. E aí, durante o preparatório, foi um dia antes, eu estava meditando e eu penso sempre que eu faço melhor para os pacientes. Eu faço geralmente o que eu gostaria que fizesse por mim, sabe? Na hora de pegar o acesso, fazer um pré-anestésico, tentar acertar de primeira na veia. E aí eu mentalizei e falei, cara, todo mundo sabe a importância do cirurgião. Um bom cirurgião, todo mundo já sabe a função dele. Vai ser resolver seu problema ali. Mas eu falo, e o anestesista que vai cuidar para você estar tranquilo, como se você não soubesse que estaria passando por uma cirurgia? Essa pessoa, qual que é a importância dela? Eu falei, cara, eu vou falar um pouco sobre isso, né? Muita gente, 99% da população não deve ter consciência disso, tirando os anestesistas e cirurgiões. E então isso me veio à mente, vou falar um pouquinho, começando cano caudal do que eu lembrar. A primeira coisa, consciência, nível de consciência. Muita gente vem falando, né? Ah, doutor, eu acordei durante o procedimento e tudo mais. Hoje tem alguns mecanismos, BIS, Knox, Conox, várias coisas que veem o seu estado de consciência. Se você está, vamos dizer, dormindo muito, ou acordando, nível de consciência, nível de dor, tudo isso gravado ali. Tem alguns lugares que a gente tem acesso, outros não, mas a gente pode evitar algumas coisas assim com práticas diferentes, fazendo medasolante de horário, alguma coisa relacionada a esse tipo, sempre pensando também nas idades, né? A gente tem que saber disso. Todo anestesista ele foi treinado, ele estudou para saber cuidar de recém-nascidos até o final da idade, idosos. Então tudo isso vai movimentar também a perfusão cerebral. A gente sabe quanto está perfundindo, a gente sabe a pressão ideal, se vai precisar de uma PAI. O que é PAI? É uma pressão invasiva, direto na artéria, para a gente ter isso em tempo real. Ou senão, uma pressão não invasiva. A gente sabe o nível de perfusão ideal para as coronárias, para o cérebro. Todo anestesista sabe, deveria saber, eu acredito que saiba, se Deus quiser. Então, isso para você também saber que o anestesista ele é um capitão navegando pelo mar e ele tem seu barco. E ele precisa saber exatamente as coordenadas, ele tem que conhecer o mar muito bem. Senão ele vai afundar, ele não sabe onde tem onda, onde tem pedra. Então, depois vamos descer um pouquinho. Olho, né? Visão. Eu já, durante a residência de anestesia, uma senhora que ela não tinha uma visão, a maurose de uma visão. Por quê? Porque ela foi anestesiada e ficou em decúbito ventral, deitada, com o rosto. Infelizmente, pressionou esse olho de alguma maneira, ela perdeu a visão. E ela estava vindo comigo para a segunda cirurgia de coluna com uma visão só. Imagina a responsabilidade. Então, assim, tem que ter todo cuidado, posicionamento, tem um capítulo inteiro em todos os livros de anestesia com relação a nervo, como você vai deixar o paciente, bebê, criança, idoso, como que você vai deixar palma para cima, palma para baixo, qual vai ser o ideal para não comprimir nervos lunar, por onde passa ele. Então, o segundo a gente vem, vamos descendo aí. Posição. Terceiro, vamos pensar em nariz. Nariz, a gente pensa em uma cirurgia de nariz. Como é que você vai controlar o ventilador? Uma cirurgia geral. Fala, pô, Antônio, vai influenciar? Claro que vai. Vai influenciar no retorno venoso. Deixar uma pressão no pulmão muito alta, um volume muito alto, não vai ter retorno, vai sangrar muito pelo nariz. Uma PIP baixa, um volume mais baixo com frequência alta. Então, tudo isso vai ser importante. Depois a gente vai descendo mais, tem cabeça e pescoço. Como é que vai ser a intubação? Via nasal, quem vai intubar para você? Sabe o que é uma intubação orotraqueal? Então, assim, tem algumas coisas muito importantes que a maioria das pessoas não sabe, como eu venho dizer aqui. Então, você está escolhendo, não é uma pessoa que vai colocar você para dormir. É uma pessoa, cara, que vai cuidar da sua vida quando você der a chave para ela. E ela vai te trazer de volta. Claro, Deus está no comando, mas essa pessoa, cara, ela vai estar ali, sob supervisão de Deus, cuidando de tudo. Vamos descer mais um pouquinho. Coração, fisiologia cardíaca. A gente sabe tudo. Quais remédios a gente vai usar para baixar, para aumentar a pressão. Tem efeitos colaterais, qual que é a farmocinética desses remédios, como que eles vão agir. Vamos pensar numa hidralazina, ela vai abaixar a pressão, mas ela aumenta a frequência respiratória, os vários receptores, o que a gente vai mexer, quais medicamentos vão mexer nisso, onde que eles estão localizados, se você pressionar ou não, o quão importante vai ser o volume que você vai infundir, vai ser cristalóide, vai ser coloide, você quer uma expansão volêmica, tem sangramento, precisa de sangue, você sabe os distúrbios hidroeletrolíticos que vão ter. Vamos pro próximo, temperatura. Crianças ali, por exemplo, a hipertermia, cara, ela pode trazer também parada. A gente pensa bem a hipotermia causa em adultos, né? Mas a hipertermia em criança também pode. Então, temperatura vai ser fundamental para não ter distúrbios hidroeletrolíticos, distúrbios de coagulação. Então, assim, você vai ter que saber a temperatura, o volume ser infundido muito é ruim, depende. A pessoa tem um problema cardíaco, cardiológico, você fez uma ausculta, pouco, hipotensão. Você vai hemodiluir a pessoa, às vezes, colocando muito. Qual cristalóide você vai usar? Ring lactato, soro fisiológico, vai deixar ela ácida, vai deixar ela básica. Então, assim,
Estou colocando isso de novo para explicar a importância do anestesista. Não é para repudiar ninguém, nem para ensinar ninguém. É para a população em geral saber a importância de você, anestesista. Que muitas pessoas vêm e falam, vou receber um remedinho para dormir. Vamos continuar lá esse remedinho para dormir. O que ele vai ser? Aí colocou demais, perfusão renal. Vamos dizer que é uma cirurgia mais longa, você está sondado. Você está com 37 anos ou você está com 1 ano de idade. Qual a quantidade de urina você tem que produzir? Meio ml por quilo? 1 ml por quilo? 2 ml por quilo? Você é insuficiência renal crônico? Crônico dialítico? O que eu tenho que pensar na hora para isso? Quais remédios eu posso usar? Não posso? Posso aplicar insulina com potássio alto ou baixo? Então, tudo isso eu volto a repetir. São coisas importantes que o anestesista vai cuidar para você, que está ali dormindo. O bloqueio periférico vai ser uma peridural, vai ser uma hack. A hack, gente, ela é uma agulhinha bem fina hoje em dia, diminuiu o nível de incidência de cefaleia pós-hack. A gente usa o 27 gauges, geralmente, que é o tamanho dela mais fininha, tem outros maiores. E vai entrar dentro do seu espaço intratecal. O que isso significa? É aquele líquidozinho que fica banhando o seu cérebro. Então, a gente vai ter contato direto com o líquido que banha o seu cérebro, né? Seu cérebro é responsável por tudo. E também vão ter, chegando na caldecrina, a partir de que linha que a gente pode aqui? Linha de Tuffier, L3, L4. Então, a gente tem que ser abaixo dela na hack. Isso vai mudar? Vai. Em crianças, ela está se desenvolvendo, vai ser mais baixa ainda. Em pessoas com nanismo, vai ser baixa. Então, assim, tem que saber tudo isso. E a gente aprende isso na residência de 3 anos. É um tempo ideal se você estudar e uma prática bem legal. Os acessos, como eu comentei também, uma PAI invasiva. Por que a gente pega sempre mais distal e não proximal? Os riscos de isquemia. Vamos descendo mais, vamos lá. Em cirurgias que tem que fazer uma pressão, né? Uma pressão ali para o cirurgião ver intraabdominal. Essa pressão vai disputar com a sua pressão respiratória. Qual que é a pressão ideal? O relaxamento. Você sabe usar todos os bloqueadores, né, musculares. Hoje a gente tem o corônio brídio, que é uma maravilha, mas tem locais que não tem. Isso aí aumenta o valor da cirurgia. O cisatracuro, quanto tempo ele vai demorar para agir, quanto tempo ele vai parar de agir. Tem reversores de todas as drogas que a gente está falando aqui. O opioide, como que ele vai agir? Ele libera histamina? Quais outras drogas liberam histamina? E se você aplicou uma droga ali, e essa droga fez uma taquifilaxia ou uma anafilaxia, uma frequência cardíaca muito alta e uma hipotensão refratária a volume. E aí você vai ter que entrar com adrenalina, primeiramente. Se o paciente tiver uma parada PCR, quando você chega no seu anestesista, você pergunta para ele, você tem um ACLS? Estou dizendo, de 2 anos a gente costuma fazer para saber com exatidão como se movimentar e como trabalhar numa parada cardiorrespiratória. Que é parada? Você morreu, cara. Você morreu e tem que ter alguém ali para ressuscitar você. Entendeu? E quem vai estar ali é o anestesista, cara. Ele que vai ser a pessoa mais habilitada em geral na sua cirurgia para te ressuscitar. Você morreu, ele vai falar, vamos lá, gente, vamos reviver essa pessoa. É parada respiratória, parada hipovolêmica, toxinas, tudo. A gente vê na CLS lá cada um, tamponamento, é um choque obstrutivo, é um choque hemorrágico, é um choque hipovolêmico, vai parar de sangrar, vem sangue, a gente vai colher uma gase, saber essa gase, o que é. Então, assim, eu estou colocando aqui mais uma vez a importância do anestesista. Não estou falando para anestesista, estou falando para o paciente que eu fui ontem. Ontem eu fui um paciente e falei, cara, porra, o anestesista tem que saber coisa pra... Então, quando a gente for escolher o anestesista, geralmente o cirurgião tem essa capacidade, cirurgiões em um certo nível ali de trabalho já, ele pode escolher seu anestesista se ele quer escolher um bom anestesista, se ele tem seu bom anestesista. Eu costumo dizer, bons cirurgiões têm bons anestesistas. Aí existe o plantão. O plantão foi um conglomerado de anestesistas, todos ali trabalhando por um grupo. Também o chefe do grupo escolheu os anestesistas. Ele sabe quem está ali. Então ele sabe cada um, por nome e pelas habilidades técnicas que tem anestesistas são mais treinados ali na parte de fase cardíaca, outros pediatras, outros centro obstétrico. Então eu estou falando de novo da importância do anestesista. E a gente desce mais, aí vai pensar em algumas coisas de mais acessos também, cirurgias endovasculares, mas foi um resumo básico aí, falando hoje sobre a importância do seu anestesista. Na hora que você for fechar o olhinho e ver aquele rostinho, cara, se lembra de tudo que eu falei aqui, para você paciente e eu que fui ontem paciente. Valeu!